Quando estacionou seu carro em frente ao supermercado, Paulo parou para pensar por 1 minuto ou 2 sobre o que levar de presente para sua família para o jantar. Sua amada esposa Catarina e seus filhos gêmeos, Bob e Alex, esperavam por ele em casa. Paulo queria muito levar algo especial para sua família, que ele amava mais que tudo na vida. Finalmente, o homem sorriu para o seu reflexo no retrovisor e saiu do carro. A atenção de Paulo foi atraída para um homem que estava na entrada do supermercado, segurando uma caixa de papelão. As pessoas que passavam pelo mendigo o tratavam com desprezo e tentavam evitá-lo. Paulo se aproximou e viu um senhor de cerca de 60 anos. Ele vestia uma calça velha, com remendos nos joelhos e botas que já tinham visto dias melhores. Barbudo e com os cabelos emaranhados, a aparência esfarrapada do mendigo era completada por um boné com a viseira quebrada. Ele usava óculos escuros e parecia estar se escondendo ou do sol forte ou da vergonha. Quando Paulo se aproximou do mendigo, ele viu que na caixa havia alguns trocados, cerca de 2 ou 3 dólares, e mais algumas balas, mas Paulo não conseguiu observar um homem com mais detalhes, porque naquele momento um segurança saiu do supermercado e se dirigiu ao homem. Ei, qual é a sua, cara? Saia daqui agora, ok? O gerente do supermercado não está feliz com a sua presença, porque estão reclamando que a sua aparência está assustando os clientes. Mas eu não estou incomodando ninguém, senhor. Eu não preciso de muito. Eu só preciso ter dinheiro suficiente para comprar pão e uma caixa de leite. O mendigo respondeu baixinho, mas não havia como parar o segurança. Eu sei que você é muito educado e age assim porque você está acostumado a viver às custas das outras pessoas. Então fica mendigando ao invés de trabalhar. Você provavelmente nunca trabalhou na sua vida, disse o segurança maliciosamente. O mendigo tirou os óculos de sol e as lágrimas escorreram pelo seu rosto. Não, senhor, você está enganado. Eu fui um homem muito trabalhador, murmurou o velho, espalhando as lágrimas por todo o rosto. Ao ver aquela cena lamentável, Paulo não se conteve e tentou defender o mendigo. Vendo a atitude inesperada do homem, o segurança foi pego de surpresa e mordeu os lábios nervosamente, porque uma coisa era demonstrar seu poder e força a um pobre indefeso, mas outra era fazer isso a outro cidadão cumpridor da lei. Tendo percebido que as probabilidades não estavam ao seu favor, o segurança decidiu voltar a seu lugar e fingir que nada havia acontecido. Obrigado, senhor. Eu me sinto péssimo com o que aconteceu, disse o mendigo, olhando para baixo envergonhado. Por um segundo, Paulo teve a sensação de já ter ouvido aquela voz em algum lugar antes. Mas onde? Enquanto isso, o mendigo esvaziava o conteúdo de sua caixa, colocando os centavos no bolso, e se preparava para sair. Então Paulo teve uma vontade incontrolável de ajudar o velho, e colocou a mão em seu bolso e tirou uma nota de 100 e a entregou para o mendigo. Aqui, por favor, pegue isso. Eu entendo que não é muito, mas ainda é melhor que nada, acrescentou Paulo. Suas palavras fizeram o rosto do morador de rua se iluminar, enquanto as lágrimas brotaram em seus olhos mais uma vez, mas desta vez eram de alegria, ao invés de desespero e tristeza. O velho cuidadosamente tirou a nota da mão de Paulo, e ele notou algo que não tinha visto antes. As mãos do mendigo pareciam surpreendentemente limpas, o que imediatamente fez Paulo suspeitar. Mas um fato totalmente surpreendente chamou a atenção de Paulo. Ele notou uma cicatriz na mão direita do mendigo, em forma de meia-lua, e ele pensou: eu já vi isso em algum lugar antes. Isso é, não pode ser. Esse é o médico que me salvou. É realmente ele, pensou Paulo, com medo de sua própria descoberta. Naquele momento, um pensamento desesperado faiscou dentro da cabeça do homem e o pegou em um turbilhão de memórias e literalmente passou um filme pela cabeça de Paulo. Paulo e Catarina estavam casados há 7 anos e todos que os conheciam os viam como uma família perfeita. No entanto, poucas pessoas sabiam que o principal problema do casal era que eles não podiam ter filhos. Por muito tempo, Paulo e Catarina tentaram uma infinidade de diferentes formas de tratamento, mas infelizmente todos foram inúteis. Há 5 anos atrás, quando o casal finalmente havia aceitado o fato de que eles não poderiam ter filhos, um verdadeiro milagre aconteceu.
Quando Catarina disse a Paulo que logo ele seria pai, as lágrimas rolaram pelo rosto de Paulo, e naquele momento ele estava pronto para mover montanhas para realizar todos os desejos de sua amada. Depois de descobrir que Catarina estava grávida, Paulo a cercou com tanto cuidado e atenção que muitos de seus amigos acharam a sua atitude muito exagerada. Mas apesar da ajuda inestimável de seu marido, Catarina teve uma gravidez difícil. Isso foi em parte pelo fato que, de acordo com o ultrassom, a mulher estava grávida de gêmeos. Mas felizmente o casal conseguiu superar todas as dificuldades e 9 meses depois nasceram seus 2 lindos bebês, chamados Bob e Alex. Apesar de estar muito ocupado no trabalho, Paulo dedicava cada segundo do seu tempo livre à sua família. Havia apenas um fato que marcou muito a vida de Paulo. Esse incidente aconteceu há cerca de 10 anos antes dele conhecer Catarina. Na época, ele era apenas um adolescente que adorava beisebol e os sucessos de bilheteria de Hollywood. Um dia, Paulo se sentiu muito mal na escola. Durante uma de suas aulas, ele sentiu uma dor muito forte na barriga e, não conseguindo caminhar, o menino se encostou na parede e começou a gritar de dor. Percebendo a gravidade da situação, a diretora da escola chamou uma ambulância, tendo ido parar no hospital com extensa peritonite, que ocorreu como resultado do apêndice rompido. Paulo estava à beira da morte e, infelizmente, a maioria dos cirurgiões do hospital não acreditava que o menino pudesse ser salvo e se recusava a realizar a cirurgia. Mas Dr. Haroldo Miller não concordava com eles. Eles tinham certeza de que a cirurgia seria um sucesso e concordou em fazê-la. Paulo acabou tendo que passar cerca de 1 mês internado no hospital, até ficar completamente recuperado. Mas não foi só isso que veio à tona na memória de Paulo. O homem se lembrava de todas as suas conversas com o Dr. Haroldo Miller. O médico vinha visitá-lo todos os dias e lhe dava esperança da recuperação. E no final, Dr. Miller estava certo. Tudo acabou como ele disse. Mas no começo, quase ninguém acreditava que Paulo poderia se recuperar. E agora, olhando para o velho morador de rua, parado diante dele, Paulo sentiu uma onda muito forte de gratidão em reação a ele, que era ninguém menos que o Dr. Haroldo Miller, que agora estava olhando para ele, por baixo do visor quebrado do boné. Meu Deus, é você, não é, Sr. Miller? Como isso foi acontecer? Perguntou Paulo, estupefato. O mendigo acenou positivamente com a cabeça e começou a contar a sua história para Paulo. Há cerca de 10 anos atrás, antes dele virar um morador de rua, ele era conhecido como talentoso cirurgião que trabalhava em um hospital da elite e tinha tudo que um homem de sua idade sonhava em ter. Haroldo Miller cresceu em uma família de várias gerações de médicos e desde tenra idade ele sabia que a medicina era sua vocação. Um dia Haroldo foi pescar com seus amigos e acidentalmente cortou a mão com um pedaço de vidro. A ferida era profunda e deixou uma cicatriz, e foi exatamente essa cicatriz, em forma de meia-lua, que Paulo reconheceu quando entregou ao morador de rua uma nota de 100. A vida de Haroldo Miller foi muito parecida com a de uma estrela cadente, que primeiro iluminou o mundo com seu brilho e depois desapareceu rapidamente. O cirurgião de sucesso tinha uma esposa amada, um filho lindo e uma casa grande e aconchegante, com vista para o mar. Tudo isso dava ao Sr. Miller muita confiança em seu futuro e a crença de que cada novo dia seria melhor do que o anterior. Infelizmente, a felicidade do médico acabou quando um grande incêndio aconteceu em sua casa. As pessoas não acreditavam como o talentoso cirurgião tinha sobrevivido àquela tragédia. Sua esposa e filho morreram envenenados por monóxido de carbono, que encheu a casa, que foi engolida rapidamente pelas chamas. Alguns amigos da família foram rápidos em culpar Haroldo pela tragédia, pelo fato dele ter sido o único a ter conseguido sobreviver, devido à sua suposta pura sorte. As pessoas não pensavam na dor emocional do pobre cirurgião, que perdeu sua família e tudo que ele tinha de uma vez só. É claro que não foi fácil se recuperar do golpe, e Haroldo Miller achou impossível superá-lo, porque não tinha casa e nem família. O talentoso cirurgião começou a afogar as suas mágoas em uma garrafa de uísque para abafar a sua dor, o que acabou lhe custando o emprego. Sua próxima parada foi a vida nas ruas, que continuou degenerando até chegar ao nível de um sem-teto.
Com o tempo, Haroldo se acostumou com a vida nova e até começou a sentir que realmente pertencia à rua. Quando ouviu a história do ex-cirurgião, Paulo não conseguiu conter as lágrimas. É claro que Haroldo Miller o reconheceu como o adolescente com peritonite, que estava condenado a morrer. Depois de ouvir a confissão de seu salvador, Paulo se recompôs e disse ao Sr. Miller: "Desculpe não ter encontrado você antes, mas agora que encontrei, gostaria de ajudá-lo a consertar sua vida. Você gostaria de ficar em minha casa com minha esposa e nossos 2 filhos?" Paulo sugeriu com um olhar esperançoso para o ex-cirurgião. É claro que esta oferta deixou Haroldo Miller perplexo e confuso. No início, o ex-cirurgião se sentiu muito constrangido, pois a situação era claramente bastante desconfortável. Uma coisa era viver na rua sob a imagem de um pobre morador de rua, e outra, muito diferente, era voltar à sua antiga vida, onde todos o conheciam como um cirurgião de sucesso. Como Paulo sempre se considerou uma pessoa teimosa, ele não estava disposto a desistir do que queria. O homem já sabia o que tinha que fazer e agora estava disposto a ir a qualquer extremo para fazer o seu plano acontecer. E o plano era levar o Sr. Miller para sua casa e deixá-lo ficar em um dos quartos vagos em sua casa confortável. Em um ambiente acolhedor, o velho poderia finalmente se recuperar e descansar um pouco da vida dura na rua. E assim, Paulo praticamente forçou o Sr. Miller a entrar em seu carro e decididamente ligou o motor. A caminho de casa, Paulo parou em algumas lojas onde comprou para o ex-cirurgião algumas roupas e sapatos novos e um kit de barbear. Quando Haroldo Miller viu a casa onde iria morar, não conseguiu controlar sua emoção e começou a chorar. Ironicamente, a casa de Paulo parecia exatamente como sua casa que foi incendiada há 10 anos atrás. Mas quando os irmãos gêmeos Bob e Alex apareceram na varanda da frente, o velho sentiu uma inexplicável sensação de gratidão, não apenas por Paulo, mas por todos os membros da família. O homem sentiu em seu coração que este encontro no supermercado não foi por acaso e que tudo aconteceu por intervenção divina. Depois de tomar banho e se barbear, Haroldo Miller ficou surpreso ao ver um homem inteligente no espelho. Ele tinha algumas rugas ao redor dos olhos e seu rosto estava cercado por um cabelo branco emaranhado, que não via uma escova de cabelos há muito tempo. "Você é um homem muito bonito, Sr. Miller, como naquela época, há 10 anos atrás. Você perdeu um pouco de peso, mas isso é fácil de consertar", disse Paulo sorrindo. "Obrigado, queridos. Se não fosse por vocês, eu definitivamente teria apodrecido na rua. Talvez não agora, mas em 1 ano ou 2. A vida em um beco sempre termina em tragédia", murmurou Haroldo Miller, com lágrimas nos olhos. Um mês depois de se mudar para a casa de Paulo, o Sr. Miller conseguiu um emprego. O talentoso cirurgião conseguiu um emprego como consultor em um centro de ajuda médica para pessoas em situações difíceis da vida. Infelizmente, esse trabalho não conseguiu dar ao ex-cirurgião o mesmo nível de renda de antes, mas por outro lado, ajudando os moradores de rua e as pessoas mais necessitadas ao lado de outros voluntários, Haroldo Miller sentiu em seu coração que estava ajudando a tornar o mundo um lugar melhor. Além disso, o ex-cirurgião agora tinha 2 netos, Bob e Alex, para quem se tornou o melhor avô do mundo. Obrigada por assistir até o final. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe com seus amigos e familiares, deixe o seu comentário, é muito importante para nós. Gratidão e até a próxima.